Sabre, a primeira graphic novel de todos os tempos. Será? Bom, brincadeiras à parte, é óbvio, o Rafael já sabe que eu não compartilho com essa ideia, né? A gente só falou porque, sim, existe uma polêmica aí sobre o Sabre, que é essa HQ do Don McGregor e do Paul Gulacy, lançada em 1978, mesmo ano de Um Contrato com Deus, que também reivindica para si esse posto de primeira graphic novel da história. Antes da gente falar sobre a história em si, vamos contextualizar exatamente o que nos fez querer falar do Sabre, né? Porque além de ser uma obra que passou muito rapidamente aqui pelo Brasil, ali entre 90 e 91, pela Nova Sampa, naquela efervescência de materiais que a Abril estava colocando nas bancas, tinha muita coisa nova, era o tempo que o leitor brasileiro estava vendo o gibi mais adulto, e por mais adulto, né, era aquele negócio de sair do formatinho, ter algo um pouco mais refinado, formato maior e tal. E nesse inteirinho das coisas, nesse andamento, muitas outras editoras tentaram entrar nesse segmento de quadrinhos ali para competir com a Abril. Uma delas foi a Sampa, que colocou lá o Sabre, é um material de fato alternativo. Bom, alternativo para nós. Talvez nos Estados Unidos ele não fosse tão alternativo assim, apesar de que saiu por uma editora que arriscou bastante na época em que durou, né, até fechar, bater as botas em 93, que é a Eclipse. A Eclipse que levou o Miracle Man para os Estados Unidos, né, entre outros materiais bacanas. E, enfim, o que tem a ver a porra do Sabre, do Don McGregor e do Paul Gulacy com esse rolê da graphic novel? Sabre é de fato, sim, a primeira graphic novel, mas que foi colocada à venda no mercado direto de quadrinhos, né? Eu acho que esse é o único posto que ela pode reivindicar assim, de primeira em alguma coisa. Porém, quando a gente fala primeira graphic novel, isso também é um negócio assim mega nebuloso, e a gente vai ficar aqui alguns minutos, porque se a gente estender muito, a gente tá lascado, porque essa é uma discussão espinhosa, tá? E antes de falar especificamente da história, mais um negócio. Eu rejeito, o Rafael sabe, eu rejeito todos esses termos bonitinhos de graphic novel, graphic album, não sei o que lá, narrativa gráfica também, porque eu acho assim, primeiro, graphic novel coloca os quadrinhos num patamar de subordinação à literatura, o que eu não gosto. Segundo, não existem termos para separar filmes que sejam mais profundos de filmes de apelo mais comercial. Então não existe, sabe, um termo para o filme do Adam Sandler e um outro termo mais bonito, mais gourmetizado para o filme do Bergman, por exemplo. Então eu sou absolutamente contra que isso seja feito nos quadrinhos também. E aí, né, eu não sei o que você vai falar a partir daí, mas você toca o barco aí. Tá, sinopse, gente. Sabre é uma história de ficção científica pós-apocalíptica que se passa no distante ano de 2020, quando uma crise generalizada global de fome, de energia, e inclui aí também o uso acidental de uma bioarma que devastou uma parte enorme da humanidade, fez com que um monte de pessoas acabassem se recolhendo a fortalezas que incluem luminares do governo americano. E aí nesse rolê tem um herói audacioso naquele estilo que eles costumam chamar de swashbuckler, né? Aquele espadachim, aquela coisa com a fleuma, bem Errol Flynn, né? Que é um aventureiro com inúmeros propósitos e tem uma aventura para seguir. Se eu pareço exageradamente indulgente na minha descrição e desinteressado, é pelo seguinte, gente. Nós não estamos fazendo esse programa sobre Sabre porque nós queremos que alguém se dê ao trabalho de republicar Sabre aqui, tá? Sabre embora a arte seja bonita, né? A arte é o grande chamariz do negócio, mas a gente vai desenvolver lá na frente, né? Assim, eu já queria deixar claro que existem méritos artísticos na parada, né? Não, a arte do Paul Gulacy, ela é bonita. Ok, a gente pode concordar com isso. E assim, Sabre provavelmente entraria numa categoria, e é sobre isso que a gente quer falar um pouco, de quadrinhos que estão sendo publicados agora, que, assim, tem uma arte bacana. A narrativa, gente, é genérica e um pouco precária, bastante precária em muitos sentidos. Não é um quadrinho que chama a atenção de qualquer forma.
Mas é um quadrinho que, se fosse publicado aqui hoje, ia ser publicado com algum status, provavelmente em formato de luxo, capa dura e o caralho A4, porque ele tem esse preâmbulo nebuloso que o Daniel ofereceu sobre a questão da graphic novel, que dá ao quadrinho um valor que não é inerente a si. E é sobre isso que a gente quer falar. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu, aqui, Rafael, como entusiasta de quadrinhos, você vira e fala, olha, a gente tem editoras do Brasil, a gente tem um catálogo de publicação, a gente vai atrás de negociar, e negociação de quadrinho é um chute no cu, exige investimento, exige tempo e exige do bolso do leitor, principalmente. E a gente vai publicar Sabre. Eu vou falar, puta, que bosta de decisão. Porque tem um monte de quadrinho muito melhor, com arte igualmente bacana e às vezes melhor, embora, de novo, Paul Gulacy apresente uma arte muito legal no quadrinho, mas assim, ocupa um espaço que poderia ser usado para se publicar outra coisa. E por que a gente está dizendo tudo isso? Pelo seguinte, Sabre vem com esse selo entre entusiastas de quadrinhos, pesquisadores de quadrinhos, ter levado o nome da primeira graphic novel. Só que isso é um mito. Talvez o amigo espectador esteja perguntando, tá, então não é a primeira graphic novel, nem é um quadrinho que presta, porque caralho vocês estão falando disso? Pelo contexto, o objetivo do programa de hoje é a gente falar sobre essa questão da graphic novel e tudo que ela carrega, tanto em termos não apenas semânticos, mas também políticos e econômicos. Tem um sentido nisso. Que é o quê? Primeiro, Sabre não foi a primeira graphic novel, porque não existe uma primeira graphic novel. O que a gente tem aqui é um problema semântico. Graphic novel é um tipo de definição que visa diferenciar um quadrinho solto, aleatório, aqui falando especificamente da história dos quadrinhos estadunidenses, visa diferenciar aquelas antigas comic strips ou aquelas histórias isoladas, que eram bastante comuns mesmo, de super-heróis, com uma história serializada, continuada e, no caso, fechada. Só que a expressão graphic novel, de repente, começou a ganhar força na metade dos anos 70. A partir de 76, uma história de ninguém menos que o Richard Corben, tá? Bloodstar, já levava o nome de graphic novel. E no ano de 76 a gente ainda tem outros quadrinhos, como por exemplo Beyond and Time Again, do Metzger, que também leva esse termo graphic novel. 2 anos antes do Contrato com Deus, que é o quadrinho que muita gente diz que era a primeira graphic novel, até o entusiasta nerdão de quadrinhos virar e falar, não, é Sabre. Só que esse é o problema. A palavra graphic novel foi ganhando força e ela, na verdade, foi ratificada pelo Will Eisner. Por que a gente fala ratificada? Porque o Will Eisner tinha esse poder. Então, o Sabre acaba virando uma espécie de objeto cult, porque ele é publicado em agosto de 78, enquanto o Contrato com Deus é publicado em outubro. Ou seja, cerca de 2 meses antes, você tem um quadrinho que era uma história fechada, que era uma história de aventura, que em 78 era uma coisa que chamava muita atenção no mercado ainda, e ele carrega consigo toda essa questão da graphic novel. Só que o que a gente vê aqui é que, primeiro, é uma questão semântica que, inclusive, não faz muito sentido para nós, porque nós, aqui no Brasil, na verdade, não faz sentido para nenhum outro lugar que não seja os Estados Unidos, porque essa é uma questão semântica deles. Porque na Europa, por exemplo, a aceitação dos quadrinhos como forma de arte, mesmo as antigas tiras cômicas, já era plenamente estabelecida no momento em que esse debate estava acontecendo de forma mais acalorada na segunda metade do século lá nos Estados Unidos. E eles são perfeitamente confortáveis com variações da bande dessinée, que vem da França. Em Portugal, por exemplo, é comum você chamar quadrinhos de banda desenhada. No Japão, por exemplo, você tem a expressão mangá, que nem sequer é uma expressão propriamente dita japonesa falando sobre quadrinhos. É, na verdade, uma adaptação de uma palavra que vinha do sânscrito, que tem a ver com textos ilustrados sagrados, religiosos. Ou seja, é uma adaptação da palavra que designa histórias com imagens. Por que essa celeuma toda, então, acontece nos Estados Unidos e por que isso importa para nós? O Daniel já cantou essa bola. Quando a gente tem, aqui no Brasil, esse cisma do formatinho, que vamos combinar, era um formato bem bosta e bem precário, com as HQs que visavam um público, em tese, assim, mais interessado, mais sofisticado nos quadrinhos, você está criando um problema que é semântico, porque gibi, histórias em quadrinhos, era um formatinho.
Se você chama de gibi e história em quadrinho aquilo que você queria que fosse levado mais a sério, você não podia chamar daquela forma, porque o Brasil, historicamente, compartilha um elemento em comum com a história dos quadrinhos americanos, que é entender os quadrinhos como uma forma de arte infanto-juvenil ou infantilizada, aqui de uma forma bastante pejorativa. E a intenção era se desconectar dessa ideia. Então, o Brasil acaba adotando essa ideia de graphic novel, a gente acaba importando isso dos estadunidenses, como uma forma de legitimar abstratamente e de algumas formas falsamente, legitimar os quadrinhos como uma forma de arte. Só que isso é uma furada, porque essa expressão graphic novel não era um acordo nem entre quem publicava quadrinhos naquele período nos Estados Unidos, e até hoje não é um consenso sequer entre estudiosos de quadrinhos, porque uma das coisas que se debatem muito nos circuitos acadêmicos é exatamente isso: o que são histórias em quadrinhos? E a gente não vai entrar nessa seara aqui, senão o programa vai ter 3 horas, mas é uma forma de demonstrar que os quadrinhos, como arte, nem sequer ainda passam só pelo seu processo de legitimação, mas por um processo de autoaceitação. É quase não é nem só uma questão estética, é quase um problema psicológico inerente aos quadrinhos. E Sabre expõe um pouco disso, porque não só ele carrega sua propaganda como graphic novel, mas é um estudo de caso interessante, porque os seus próprios autores não chamavam... Vocês imaginam a situação: Sabre levava o nome de graphic novel, foi vendida como graphic novel para o mercado direto, e vocês veem aí que existe uma intenção de inovação, de deslocamento. Então, graphic novel acaba servindo não só como uma questão de diferenciação semântica, não só como uma questão de diferenciação hierárquica, estética, isso é quadrinho de criança, isso é quadrinho sério, mas também uma questão econômica, porque você está fazendo um marketing em cima de graphic novel. E isso é muito importante, a gente vai chegar nessa próxima etapa dos quadrinhos atuais no Brasil daqui a pouco, mas o que eu quero dizer é exatamente isso. Quando você lança Sabre como uma graphic novel, você está diferenciando esse quadrinho, que é um quadrinho de aventura genérico, do resto, e você consegue chamar a atenção para ele sobre isso. Só que essa questão era tão elusiva no próprio momento em que Sabre foi publicado, que nem sequer os autores, o McGregor e Gulas, entendiam muito bem essa questão. E em diversas entrevistas, você encontra eles chamando Sabre não de graphic novel, mas de graphic album, ou então de comic novel. Então você percebe que existe essa diferenciação do tipo, beleza, nós fizemos um quadrinho, eu imagino que assim, se eles fossem minimamente intelectualmente honestos, eles deviam virar entre eles e falar: tá, cara, mas é um quadrinho de aventura igual a um monte que a gente lia quando a gente era criança. Mas o que é isso? Do que a gente vai chamar? Como é que a gente vai apresentar? Os caras querem que a gente diferencie isso aqui. Sim, eu tô exagerando, lógico, eu não sei se eles pensavam isso mesmo, mas assim, é tão frágil essa questão da graphic novel que nem os autores que criaram aqui, era chamada a primeira graphic novel, se entendiam sobre o assunto. E o que isso, então, saltando agora de volta para nós, eu já vou passar a palavra de volta para o Daniel para ele dar a opinião dele sobre isso, é que essa herança da graphic novel ainda é uma coisa que permanece para nós. Por quê? Porque hoje a gente está vendo, e agora falando assim, especificamente do mercado de quadrinhos brasileiro, e aqui fazendo um estudo especulativo, mas aproveitando um estudo de caso, que é aquilo que eu mencionei anteriormente. Hoje nós vivemos um cenário dos quadrinhos nacionais, não Marvel e DC, tá? Espero que isso seja subentendido. Mas assim, das editoras independentes, e vocês sabem do que eu tô falando, não tenho medo de mencionar. Pipoca Nanquim, Veneta, Mino, Figura, Comic Zone, etc, etc. Nós vivemos um cenário hoje do mercado de quadrinhos que é muito, muito frágil. Tá? Isso é uma tecla que eu já bati aqui, não preciso explicar isso. É um cenário muito, muito frágil, que vive de um nicho de colecionadores muito específico. E esse nicho de colecionadores coleciona porque são gibis que têm muito valor, mas não apenas valor intrínseco, mas também um valor de status, de, como eu disse, coleção. E você acaba tendo muito material que é apenas um material legal, que foi publicado originalmente lá fora como algo para consumo e entretenimento assim, bem descartável, nessa forma luxuosa, que é uma herança desse conceito de graphic novel. Isto aqui são gibis mensais de banca, isso aqui é o famoso gibi de banca, né, já que a gente não tem mais formatinho, mas isso aqui é o gibi de banca, isso aqui é o nosso item de luxo. Isso aqui não é uma mera história, isso aqui é a primeira graphic novel
de todos os tempos. Isto aqui é Sabre que você precisa ter na sua coleção. Então, essa ideia de graphic novel acaba carregando consigo uma espécie de problemática que impede, em alguma medida, que a história seja entendida como que ela realmente é, que é apenas uma aventura que foi serializada e que era finalizada, o que em inúmeros outros lugares do mundo era absolutamente comum, mas que para os americanos era algo, em parte, novidade, e por isso eles deram um nome para isso, mas que ainda para nós, hoje, carrega um peso, e de muitas formas pejorativo, político e econômico, que não é apenas semântico, que diferencia também nichos de leitores e nichos de mercado. Na minha cabeça, pelo menos, eu acabo tendo Sabre um pouco como um vilão dessa história, porque foi um exemplar de quadrinhos estadunidenses que engatou esse falso debate em torno de algo que era para ser apenas semântico e que se desenvolveu em um monstro muito maior do que isso. E as implicações, elas são ainda mais complexas também, porque parece que gerou uma bola de neve, tanto que no mesmo ano do Sabre a gente tem lá a graphic novel do Silver Surfer e tal, e a gente viu aqui, por exemplo, nos anos 80, né, algumas pessoas, eu me lembro desse debate ali por volta dos anos 90, de falar que, porra, por que Gru foi lançado como graphic novel, cara? Porra, a essência do personagem ela já não aceita esse tipo de publicação, cara. Porra, é um negócio que, assim, quando você quer colocar esse tipo de valor daquilo que é mais profundo, daquilo que, até mesmo se não for uma história fechada, se for uma minissérie encadernada, qual que é a diferença disso? Até porque o próprio Sabre, e eu vou fazer essa comparação por causa da arte do Paul Gulacy, cara, Sabre não tem nenhuma diferença temática ou qualitativa de Slash, o Guerreiro do Apocalipse, que saiu alguns anos depois, entendeu? Na real, é a mesma coisa, é algo lucrando uma onda, no caso do Slash, aquele tipo de aventura pós-apocalíptica que já tinha ficado muito popular depois de Mad Max, mas o Sabre, ele também chama atenção por dois motivos, cara. E aí eu vou fazer falar da criação dele e da comparação com outro mercado também. Claramente uma história apostando numa onda de blaxploitation por causa do seu protagonista, só que você tem dois autores que, sabe, que são brancos, né? Até aí nenhum problema, não vou falar que é, sei lá, algum tipo de apropriação cultural, mas tá bem longe... porque a história nem perpassa nada de questões sociais ou políticas muito aprofundadas. De novo, gente, é uma história muito, muito rasa e genérica de ficção científica. Que eu me lembre, não. Eu não sei se depois, quando virou gibi mensal não, gibi seriado mesmo, se isso aí entrou na pauta, mas enfim. Depois, não sabe, entre 82 e 85, ele teve um gibi que durou 14 números, mas enfim, não é isso aqui que a gente vai discutir. Mas vamos lá. Sabre, na melhor das hipóteses, ele é um gibi divertido, é um gibi violento, é um gibi que, sabe, que bebe muito daquela época, né, em que ele saiu, porque ele tem aquele negócio da página quase um splash com o cara apontando a arma em direção ao leitor, e tem todos aqueles grafismos bacanas, né, que a gente via, por exemplo, no Mestre do Kung Fu, do mesmo desenhista. E ali não é considerado graphic novel, não entendo por quê. Agora, você pega esse lance de aproveitar os memes da época, né? No caso, o cara com berro que lembra o Dirty Harry, aquele tipo de violência mais explícita, aquele negócio mais violentão mesmo que você encontrava no cinema. Porra, a Action do Pat Mills na Inglaterra já tava fazendo isso, cara. E qual que é a diferença? Lá nunca se precisou inventar uma outra denominação para isso e dizer que, isso aqui é diferente, sabe? Existe uma cultura de quadrinhos na Europa, que é uma cultura distinta, por exemplo, da dos estadunidenses. E quando a gente fala que os ingleses e os americanos compartilham essa expressão, a denominação, né, os signos comics para essa forma de arte, mas não compartilham a sua interpretação, a gente percebe o que o Daniel está falando aí com mais vividez, que graphic novel é, na verdade, uma invenção política dentro da esfera dos quadrinhos e de marketing, também dentro da esfera dos quadrinhos. É uma falsa diferenciação que eleva nada a lugar nenhum. Exatamente como as premiações, né?
de uma certa forma, é apenas um selo bonitinho. É uma briga por vez, cara, uma briga por programa. Em off aqui, eu vou deixar. Sabe como é que meu pai chamava quadrinhos, cara? Como? Gazetinha. Olha o naipe do anacronismo do sujeito. Então é isso, pessoal. Essa foi a discussão que não chegou a muitos lugares, né? Porque dá muito pano, enfim, mas... Enfim, sobre Sabre, aquela autoproclamada primeira graphic novel, mas a gente não acredita no termo graphic novel. Mas se você acredita, se você não concorda com a gente, ou se concorda, não sei, comenta aí, fala aí o que você acha de tudo isso que a gente comentou aqui. Se você conhece Sabre, se você acha que deveria ser republicada aqui ou não. Enfim, fica à vontade para falar o que você quiser. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, onde é @formiga.elétrica. Também não esqueça que o Formiga Elétrica tem campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, que é apoia.se/Formiga Elétrica. Vê se você quer ajudar a gente a aumentar nossa qualidade técnica, expandir nosso conteúdo. Tem programa de recompensa para apoiadores, conteúdo exclusivo, recebe o podcast antes de todo mundo, além dos bate-papos animadíssimos do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Beleza? E também não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal caso ainda não tenha feito, ativa o sininho para ser notificado a cada novo vídeo. E é isso, a gente volta na próxima semana. Valeu!